Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. É motivo de muita alegria e gratidão a Deus podermos estar juntos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham os estudos, a você que nos escreve e que é inscrito no canal Hora Tranquila no YouTube, que clica no dedinho de joinha, e também a todos que comentam e escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui uma luz especial para Maria Damasceno de Tomé Açu, no Pará, parabenizando a filha Nilza, está completando mais um ano de vida, que Deus abençoe. Genésio Mioto de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Maria Alice Alves Correia, lá da Igreja do Portal, em Caldas Novas. Maria do Socorro Brasileira de Itacarambi, Minas Gerais. Maria Filomena é de Boa Vista, em Roraima. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Danton é de Vitória, no Espírito Santo. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por mais um dia de vida que nos concedes, por esta nova semana de estudo que estamos iniciando. Pedimos a unção e a presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós, que possamos ter a mente aberta, entender a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida, Pai. Abençoa a Nilza, que está aniversariando hoje, filha da Maria Damasceno. Também abençoe Maria Alice Alves Correia, está aniversariando, é lá de Caldas Novas, em Goiás. E todos os demais que nos pedem orações, que Tu concedas as bênçãos conforme a Tua santa vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos recebido vários pedidos de oração para os familiares daquelas vítimas do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo. Estamos orando por todos, que Deus conforte. E é um momento triste, né? Uma tragédia. 62 pessoas perderam a vida e nós não sabemos, né, o dia nem a hora em que seremos chamados. Por isso nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, estar em paz com Ele, com os nossos semelhantes, porque a qualquer momento, qualquer um pode ser chamado para o descanso. Nós estamos seguindo o nosso estudo no livro de Marcos. Nós vamos avançando, estudamos já até a metade do capítulo 8 e essa semana nós vamos continuar estudando aqui Marcos capítulo 8 e o finalzinho do capítulo, e depois nós vamos seguir um pouco mais à frente. Nós estamos até aqui em Marcos estudando a respeito de quem Jesus é. Os poderosos ensinamentos, os poderosos milagres que Jesus realizou, isso tudo apontava para Jesus como o Messias. Só que Jesus sempre pedia para que não falassem nada para ninguém, que ele era o Messias. E nós vamos explicar durante a semana por que Jesus pedia para que não falassem. Aqui em Marcos capítulo 8, verso 34, Jesus, ele disse: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabemos que muitas pessoas têm desejo de seguir a Jesus, mas não querem pagar o preço, não querem abrir mão das suas paixões carnais, dos seus desejos, das suas vontades próprias, e não querem tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós temos que pagar o preço. É abrir mão de tudo aquilo que nós gostamos de fazer e que a palavra de Deus condena e que é contrário à vontade de Deus. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então, a partir de hoje, do estudo que estamos iniciando aqui na metade do capítulo 8 de Marcos, até o fim do capítulo 10, nós vamos ver que Jesus está aqui se concentrando em ensinar os seus discípulos a respeito da sua jornada. Agora Jesus ele vai começar a falar com os discípulos que ele veio para dar a sua vida, para morrer. E interessante, irmãos, que aqui em Marcos, no capítulo 8, e nos versos 22 a 30,
nos diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa: não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista e outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Aqui nós encontramos Jesus curando este cego lá em Betsaida, e Jesus ele fez essa cura em 2 etapas. Não é que Jesus não tinha poder para curá-lo de uma vez por todas, mas Jesus estava querendo aqui ensinar uma lição aos seus próprios discípulos. Por quê? Porque os discípulos viam o que Jesus fazia, andaram com Jesus tanto tempo e ainda não criam plenamente no poder de Jesus e quem ele era. Isso parece assim até meio contraditório, né? Todas as coisas que eles viam Jesus fazendo, os milagres, curas, expulsar demônios, e ainda assim não crer plenamente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E então Jesus, ele toma o cego pela mão, e veja que aqui Jesus demonstra compaixão, né? Porque normalmente as pessoas que não enxergam, alguém toma pela mão e conduz até um determinado lugar. E Jesus fez isso com este homem, levou-o para fora da aldeia e ali então ele diz aqui, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Então ele viu assim meio embaçado, né? Algumas coisas não claramente, e diz ele que via pessoas como que fossem árvores andando. E aí Jesus toca novamente nele e ele então passa a enxergar claramente. Como eu disse para vocês, Jesus sempre tem uma maneira prática de ensinar as coisas às pessoas. Jesus aqui, ele está ensinando os discípulos quem ele era e a sua missão. É a partir de agora, desse capítulo 8, a partir do verso 22, que Jesus começa a dizer para os discípulos quem ele era. Porque até ali Jesus nunca se disse que ele era o Messias. E aqui nós encontramos então o poder de Jesus sendo realizado desta forma, em 2 etapas. E os discípulos, eles estavam demorando para desenvolver a sua percepção espiritual, e muitas das vezes, muitas pessoas que também passam a conhecer o Evangelho, a aceitar a Jesus, eles não entendem de uma vez a questão espiritual, e eles continuam vivendo a sua vida como viviam antes, e então leva tempo às vezes para que a pessoa entenda que é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. A percepção espiritual às vezes vem aos poucos para determinadas pessoas. E então aqui, neste capítulo 8 de Marcos, nós estamos chegando a um ponto decisivo em que Jesus, ele vai se revelar para os discípulos, e aqui nós encontramos no capítulo 8, nos versos 27 até o verso 30, nós encontramos aqui 3 características que chegamos ao ponto decisivo. Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Então é a primeira pergunta que Jesus faz: quem as pessoas dizem? E então
Alguns dizem que era João Batista, outros que era Elias ou algum dos profetas. Mas aí Pedro, ele responde. Pela primeira vez parece que ele tem uma percepção, uma mente clara, e ele diz que Jesus era o Messias. Tu és o Cristo. E aí vem essa terceira característica que é logo após essa revelação de quem é Jesus. Jesus então começa a explicar para os seus discípulos para onde ele estava indo. E para onde é que Jesus ia? Exatamente para a cruz. Foi por isso que ele veio a este mundo. E então vejam que Jesus estava preparando os discípulos desde quando ele começou o seu ministério, através dos milagres, das curas e tudo que ele fazia. E agora chegou o momento decisivo. Agora os discípulos precisavam entender que Jesus era o Messias, mas que não era um Messias político, como as pessoas aguardavam naquela época. Por isso que Jesus pedia para não dizerem que ele era o Messias, porque as pessoas queriam torná-lo um líder político. E Jesus não veio para fazer política. Jesus não veio para nos libertar dos jugos dos governos. Ele veio para nos dar a libertação do pecado e também para nos conceder a vida eterna. Então, aqui Jesus então passa a explicar aos seus discípulos a missão pela qual ele veio, que era ir para a cruz para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. E então, Jesus pedia para que eles não falassem nada para ninguém. Está aqui no verso 30, logo depois que Pedro disse que ele era o Messias, Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito, guardassem segredo. Então, irmãos, aqui nós estamos neste ponto decisivo do Evangelho de Marcos, e essa semana, amanhã ainda nós vamos continuar falando a respeito de Jesus ensinando os seus discípulos a respeito da sua missão, e nós vamos então até o final deste Evangelho de Marcos ver aqui Jesus caminhando para poder se entregar e morrer por cada ser humano. Nós agradecemos a todos vocês mais uma vez que estiveram conosco, e agradecemos a todos vocês que oram por nós, a todos vocês que compartilham os estudos, e queremos desejar a todos vocês um bom dia, e não nos esqueçamos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.